estudo da Cassina, a gente já está até meio que esboçando de uma forma muito aleatória e, né, tudo isso que eu estou falando sobre concentração e vipassana, mas continuem a praticar a Cassina ou trabalhar com qualquer outro tipo de concentração. Eu agora estou trabalhando com o Vipassana cru, que é só sentar e só praticar Vipassana. Significa que eu não estou concentrando? Não, eu ainda estou concentrando. Eu ainda estou tentando entender as sensações no nível vibratório, percebendo a sensação entrando e saindo do meu corpo e da minha mente. Mas tem como você fazer esse trabalho duplo, treinar a concentração para deixar a tua mente bem firme, bem precisa, deixar ela cada vez menos distraída e daí trabalhar com a desconstrução no Vipassana. Então, os últimos dias do livro da Cassina do Fogo, eles estão comentando isso que a gente estava falando mesmo, sobre esse trabalho lateralizado entre perceber esses cenários de Vipassana durante estágios elevados de concentração. Porque chega uma hora que você cansa de só ficar concentrando. Você cansa de só se colocar num lugar de absorção meditativa e você quer algo a mais. E esse algo a mais eu acho que é a contribuição do budismo para a meditação. Esse algo a mais é estar nesse cenário de concentração profunda, de absorção meditativa profunda e começar agora a desconstruir. Então, assim, tem alguns textos que comenta que para você começar a praticar Vipassana seria interessante você se colocar no segundo jhana para cima, porque nesses segundo, terceiro e quarto jhana de concentração, a tua mente ela está bem pronta para trabalhar com a desconstrução da realidade. Como que funcionaria isso na prática da Cassina, né? Então imagine que você está lá, sentou, veio a animita vermelhinha, sumiu, veio a animita preta, sumiu, entrou no murk, e você está lá no murk. E o murk tem muitos elementos, né? A gente já pontuou isso nos nossos estudos. E você tem duas alternativas. Uma é ficar bastante tempo concentrando no murk para tentar subir para o quarto jhana, que é um estado de concentração, ou começar a trocar o teu olhar e perceber que nesse murk, nesse pântano, nessa escuridão, esses elementos que compõem esse murk, eles piscam, eles não estão parados, eles se movimentam e você não tem controle algum sobre eles simplesmente se mostram no seu campo mental. Quando você começa a trocar essa percepção, você começa a adentrar o território do Vipassana. Porque agora você está pegando os elementos que compõem esse jhana e está desfragmentando. Está percebendo que ele é impermanente. Os elementos do murk não estão parados. A própria tela preta não está parada, ela está se movimentando. Então, se ela está se movimentando, ela é impermanente. E se ela está se movimentando de uma forma muito aleatória, é muito claro que não é você, Gabriel, você, Caio, você, Marcelo, você, Guilherme, que está controlando isso. Aquela movimentação só está acontecendo. Então, se você pode até testar hoje, se você começa, eu vou começar a ver a impermanência nisso aqui tudo, você pode pular para os estágios de Vipassana. Aí que é interessante estudar aquele gráfico, aquele mapa, porque, por exemplo, o terceiro jhana, o murk, é território de noite escura da alma. Tanto que o murk é um território sombrio, meio escuro. Se você começa a desconstruir, você entra nessas camadas mentais do Vipassana, que são chamadas de dukkha jhanas. Dukkha é sofrimento. Então você começa a entrar nesses lugares necessários do Vipassana, que são os estágios do sofrimento da prática. Então, há essa possibilidade, porque
é meio que atalho. Dá para você só sentar em Vipassana e ir trabalhando com os niyanas até chegar na noite escura da alma, completar essa noite escura, entrar na equanimidade, depois fruir, ou fazer o trabalho que a gente vai fazer hoje, que é cassina, concentra, concentra, percebe como que esses dhyanas são formados, o que você sente nesses dhyanas, e se por algum motivo você se sentir meio entediado, começa a desconstruir. Troca a intenção do teu foco, no sentido que antes você estava só olhando. Lembra da alegoria do museu? Antes você só estava olhando para a obra lá no museu, e quieto, e olhando, e olhando, e olhando. Agora que você trocou o teu olhar para Vipassana, talvez você está começando a perceber que à medida que você olha muito para essa tela, para essa pintura, essa tela ela começa também a se mexer, né? Ela também de alguma forma está se movimentando. Enfim, também não é uma alegoria muito boa, mas eu já tive muitos pulos da cassina para os dhyanas, desculpa, para os niyanas do Vipassana. E foi bastante interessante. Então, o final do livro da Cassina, eles estão só comentando sobre isso. Tipo, a Shannon, já lá no 20º dia, ela tá com a concentração level 100, assim. Tá com muita, muita, muita concentração estruturada. Novamente, ela começa a fruir várias e várias vezes, porque ela provavelmente já foi alguém que entrou na correnteza anteriormente, então ela tem essa habilidade de intencionar a mente dela e desligar e ligar, desligar e ligar, ou ela começa a entrar em contato com deidades e com imagens coloridas, que foi aquilo que a gente comentou também. Então, os dois treinos são necessários, só que o treino de concentração não desperta para a natureza vazia do teu eu. Você não encontra esse lugar de cessação. Aí a pergunta fica, cara, mas por que eu quero desligar a realidade? Bom, quando você desliga a realidade, você dá um reset no teu cérebro. Quando você vai para um lugar no qual você não existe, na hora que você volta, é como se você tivesse tirado umas férias de você mesmo. E isso ainda não é comprovado, mas os meditadores modernos acreditam que cria novos caminhos neurais no teu cérebro. Dá essa desligada e voltar com tudo. Então, eu acho que, assim, para nós yogis que estamos trabalhando com essa coisa mais sistematizada, e que lembrem que pode gerar muita expectativa, porque a gente está abrindo o jogo, né? A gente não está aqui só meditando para reduzir o nosso estresse. Vocês conseguem ver a diferença, né? De um professor de meditação que fala, hoje a gente vai relaxar, se desapegar dos pensamentos. Isso não é errado, é muito certo. Mas a gente está abrindo o jogo, a gente está dizendo, se você fizer esse tempo de meditação, você vai para esse lugar, aí depois você vai para esse outro lugar, você pode entrar nessa noite escura, pode ser meio terrível para você, mas não se assuste. Então, para nós yogis é interessante trabalhar com essa visão lateralizada. Então, eu digo, estudem, leiam um livro da Cassina do Fogo. Ele é um livro rápido, pega por dia um dia para ler ali do livro, né, porque o livro é composto através de dias, e você vai ver que tem bastante termo ali que eu comento e que às vezes vocês podem ficar meio, o que o cara está falando? Ele fica falando vários nomes, porque no final do livro tem um glossário. Então, quando ela fala lá da fruição, você vai lá no glossário, tá lá, fruições são estágios finais do Vipassana, no qual acontece isso e aquilo e assado. Aí você vai começar a ficar mais craque nessa terminologia. Para que ficar craque na terminologia? Bom, para ter pontos de localização durante a sua prática. Porque, novamente, a gente está trabalhando com um modelo sistematizado de meditação. Gente, sinceramente, eu acho que futuramente, à medida que a gente progride, a gente vai largar esses mapas. A gente só vai sentar e brincar com a nossa mente. Porque o que a gente está tentando aqui é acessar, primeiro, uma realização
né, que vai melhorar o nosso dia a dia. A gente não está aqui só querendo ser poderoso e bruxos e coisas assim. Então, a gente está querendo realizar coisas para melhorar o nosso dia a dia e também compreender os poderes da nossa mente, e entender o que, que essa mente pode fazer, pode gerar. E a partir daí a gente vai se tornando yogis um pouco mais dinâmicos. E claro, daí se você pega, por exemplo, no budismo tibetano, aí você vai ter outros lugares para serem trabalhados. Por que, que eu não trabalho com o tibetano? Porque eu não entendo o tibetano. Eu entendo, mas eu não entendo o sistema deles, porque eu não sou um tibetano. Eu acho que o tibetano ele está muito assim como o budismo zen, né? Ah, Caio, por que que você não ensina zazen? Porque na minha visão, quem entende o zen são os japoneses, porque tem tudo a ver com o estilo de vida deles, um estilo de vida simples, aberto, né? Vai numa casa japonesa, não tem milhões de coisas que nem aqui, é uma casa espaçosa. E, por exemplo, no zen, de acordo com essa visão moderna que a gente está comentando, o budismo pragmático, se, os praticantes zen, eles acessam tudo isso que a gente está falando. Só que eles não falam sobre nada disso. Se você chegar para o teu mestre zen e falar, mestre, eu fruí, eu entrei na correnteza, ele vai dar uma bambuzada e falar que não importa. Volta lá e senta para meditar. E dá para entender esse lugar. Porque ele sabe que a pessoa que conhece essas terminologias tende a ficar com mais expectativa, mais ansiosa. Só que eu acho que eu já comentei com alguns de vocês, a nossa mente ocidental, capitalista, moderna, ela gosta de trabalhar com objetivos, né? Quando você vai trabalhar, você trabalha com objetivos. Você não vai trabalhar e, eu estou aqui para trabalhar e eu não sei o que vai acontecer. E a pergunta que eu faço, que é essa minha provocação, é por que que na meditação tem que ser diferente, né? Uma resposta poderia ser, tem que ser diferente porque se você ficar com muita expectativa, nada vai acontecer na tua sessão. Ok, mas vamos trabalhar com a expectativa também. Vamos também perceber durante a sessão a expectativa, nomear, né, falar, estou com expectativa e voltar a praticar. Então, a gente chega ao fim desse livro. Eu estou pensando que tipo de estudo a gente vai continuar semana que vem. Mas vocês aqui que chegaram até o fim comigo, né, eu queria convidar para a gente fazer semana que vem, a gente ver um dia que a gente pode, fazer um retirozinho maior daí de Cassina para fechar com chave de ouro, sabe? Tipo, fazer ali umas horinhas a mais, assim, para a gente sentir o gosto de ficar muito tempo nos dhyanas, se absorvendo, porque, novamente, o meditador ele precisa de microdosagens, mas também ele precisa de macrodosagens. Você não vai na academia e vai fazer 10 minutos de esteira. Aliás, você vai começar fazendo 10 minutos, mas depois você vai querer fazer 1 hora na esteira, ou enfim. Então, a gente vai conversando depois para ver de marcar esse retirozinho, que eu acho que vai ser bem bacana. E daí, nesse retiro, a gente pode ousar trabalhar com as duas visões, com a visão do Giana e com a visão do Niana, porque daí a gente vai ter mais tempo para testar coisas com a nossa mente. Ano passado eu fiz um retiro de manhã aqui em casa com 2 amigos e a gente ficou 5 horas na Cassina e foi muito incrível. Foi muito, muito incrível, só que também muito cansativo. Mas quando terminou, a gente ficou tipo, yes, sabe? Porque a gente descobriu muita coisa no caminho. Muita, muita coisa no caminho. E não só coisas boas, coisas ruins sobre a gente também. Mas se retirar é muito essencial. E para finalizar, não sei se vocês viram, né? Eu troquei. Agora eu não estou mais chamando esse nosso encontro de retiro, eu estou chamando de prática de meditação. Porque assusta as pessoas, né? A pessoa que nunca meditou, putz, eu vou sentar em retiro com os meditadores profissionais da Pineal. Pobres, pobres coitados, achando que nós, coitados, também somos praticantes aprofundados, né? Mas estamos tentando, né? Estamos tentando e fico muito feliz que vocês estejam aí comigo nesse teste e nesse esquema todo. Então, eu abro, a gente está com alguns minutinhos, eu abro para qualquer dúvida, qualquer comentário sobre a prática da Cassina, do Giana, da concentração,
para daí a gente entrar oficialmente na nossa sessão de hoje. E, Caio, esse retiro, você está pensando num formato de quantas horas, assim? Tipo, Pois é, eu acho que eu estou pensando num formato assim de umas 3 horas, sabe? Tipo, aham. fazer talvez uma sentada de 40, daí depois andar 10 minutos para aliviar as pernas, daí depois sentar de novo 40 minutos, aliviar as pernas e, por fim, mais 40 minutos, assim, sabe? Mas ainda não tenho muito estruturado. Eu Mas acho que vai ser. super topo, só que. Tá, não sei se esse é o momento de falar isso, mas é que eu trabalho final de semana também, né? Daí pra mim teria que Sim, ser de tarde. Mas daí a gente conversa sim. depois. Sim, a gente vai alinhando. Vamos que vamos, vai dar boa. Camila, você ia falar alguma coisa? Não sei se a Camila travou. Camila, se você estiver falando, nós não estamos te ouvindo. É, fale de Agora, novo aí, Camila. Agora sei. Ah, que droga, eu tava, tipo, não tava conseguindo falar. Não, eu E não tenho aí? dúvida. Eu queria falar que eu não tenho dúvida. Ah, tá. Tá, beleza, então. Eu Fechou. tava travado Bom, aqui, sei lá. não, tranquilo, então. Tranquilo. Bom, então beleza, gente. Eu vou parar a gravação.